conhecer aquele que merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. O meu coração é voltado para Deus. O que me é estar na casa de Deus louvando o Senhor. Amém? Amém? Paz do Senhor Jesus. Amém. Que o amor, a graça do Senhor esteja no coração de todos. Aleluia. Amém? Amém. É um prazer estarmos aqui. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos que aqui estão. Cumprimento a nossa igreja que está em casa. Né? Nós sabemos que devido a essa pandemia aí que assolou, né, o mundo, alguns irmãos estão congregando na sua casa, nos seus lares. Como eu já disse aqui no outro culto, né, nós aprendemos o que significa igreja no lar, o que é igreja no lar. E talvez o inimigo, pensando que com este desastre iria parar a igreja, né, ele se alegrava. Mas ele esqueceu que a igreja do Senhor, ela é viva, né? Ela é um organismo vivo. A igreja do Senhor não para. E nós fomos chamados para sermos primeiro igreja na nossa casa, no nosso lar. Né? Igreja acontece primeiramente dentro de casa. Então você que está em casa, né? Os irmãos que estão em casa, devido a esta pandemia aí, não se sintam constrangidos. Você está adorando e servindo a Deus no seu lar, na sua casa. Muito em breve estaremos reunidos novamente na nossa congregação. Amém? Amém. Fica somente nessa expectativa aí, né, de estarmos reunidos adorando a Deus. Aqueles que podem, curvem as suas cabeças, né, os irmãos aqui, os irmãos em casa. Feche os olhos e iremos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Deus, obrigado, Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar, pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorar o teu santo nome. Somos gratos a ti, Deus, pelo teu infinito amor, pela tua graça. Somos gratos a ti, Deus querido, pelo teu favor, Deus, que enche os nossos corações. Pai, muito obrigado, Deus querido, porque o teu poder tem nos inundado, o Senhor tem nos despertado de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, Deus querido, porque ao contrário do que muitos pensavam, Deus querido, que nesta pandemia, Deus querido, né, a igreja iria se esfriar. Mas a igreja, Deus querido, está mais avivada do que nunca. A igreja, Deus querido, está mais despertada do que nunca. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Pai, fale conosco por meio da tua palavra agora. Desperta a tua igreja, Deus, para a glória do teu nome. Amém. E amém. Amém? Quem pode abrir a Bíblia, abra, por favor, em Mateus. Né? No capítulo 27, né? Irmãos, vocês estão em casa aqui, a gente está com o filho do Oswaldo aqui. Esse menino é uma gracinha, ele é muito lindo, tá? Os irmãos já conhecem ele, mas quem não congrega conosco, tem em casa aí, um dia vocês vão visitar para conhecer. Aí ele está conversando com nós aqui, né? Né? Mateus 27, 45, versículo 45 ao 56, que diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre,
e colocado na ponta de um caniço deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e o que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Bem? Então nós lemos um texto aqui que relata a crucificação e morte de Jesus Cristo. Amém? Hoje é um dia que nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós iremos lembrar a morte e vida de Jesus Cristo, a obra de Cristo ali na cruz. E para esse momento tão especial, Deus colocou uma palavra em meu coração que tem como tema porta aberta. Eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem. Espero que os irmãos aí possam compreender, possam absorver essa palavra e tenham as suas vidas transformadas, mudadas pelo poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, descreve assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Todos pecaram. A Bíblia nos ensina que todos foram destituídos, separados da glória de Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem no jardim do Éden, um lugar bonito, perfeito. Deus criou o homem para ali habitar, para ali morar e para ali viver eternamente. O paraíso, um pedacinho do céu, um pedaço do céu, um lugar que representa a glória, a presença de Deus. Mas Adão pecou. E com o pecado veio a separação de Deus e o homem. Então, naturalmente, não havia mais lugar para o homem no paraíso. Não havia lugar para o homem nesse lugar que eu chamo de céu, que é o lugar maravilhoso que Deus criou para a humanidade. Então, o homem, ele tem que sair dali. A porta do paraíso é fechada para o homem. A porta do céu é fechada para o homem. Ali não há mais lugar para o homem. E, consequentemente, o homem, ele perde direito à vida eterna. Consequentemente, o homem experimenta a morte. Porque ele pecou contra Deus. Porque ele preferiu o pecado do que o lugar da plenitude de Deus. Do que o lugar onde Deus revela a sua maravilhosa presença. Então o homem foi após as suas vontades, após os seus desejos. Foi necessário sair do paraíso. E o homem então se vê nesse mundo que Deus criou maravilhoso. Deus criou tudo na terra perfeito. O homem saiu do estado de perfeição para o estado de imperfeição. O homem experimentou a degradação.
experimentou a corrupção, corrompeu-se e corrompeu toda a criação, toda a terra. Então, o ser humano que tem sede de paz, que tem sede de alegria, o ser humano que tem sede de harmonia, o ser humano que tem sede de eternidade, se vê longe de todas estas coisas, se vê afastado de todas estas coisas. E ele resolve criar meios para se salvar. O homem começa a reinventar, a inventar meios para se salvar. O homem, ele cria a religião, ele desenvolve a religião como meio de se achegar a Deus ou se achegar a um ser espiritual, a um ser celestial. O homem busca meios para se aproximar de seus deuses, os deuses imaginários, de acordo com os seus pecados, com as suas vontades. E o que nós vemos hoje? Religiões e mais religiões. Por que nós olhamos para esta humanidade e vemos tanta religião? Eu não vou entrar aqui no mérito das religiões. Não vou entrar aqui no mérito, se isso trouxe algo de bom ou trouxe algo de ruim. Não vou entrar neste mérito. Mas porque o homem vai atrás dessas coisas? Porque ele tem sede. Porque o homem tem sede do eterno. O homem tem sede daquilo que é soberano. Ele tem sede daquilo que ele tinha lá no paraíso. Da comunhão com Deus, do culto a Deus, da celebração a Deus, um culto genuíno, uma celebração genuína, algo que satisfaz a sua alma, algo que satisfaz o seu interior. Fora do paraíso, o homem experimentou o vazio da religiosidade. Porque a religião não pode preencher esse vazio. São meios, são mecanismos que os homens criaram, inventaram, para ver se experimentam um pouco daquilo que existia lá no paraíso. Para ver se assim se aproximam de Deus. Para ver se assim eles encontram um acesso a Deus. Para ver se assim eles restauram a comunhão com Deus. Então os homens, eles buscam estas coisas. Eles desejam estas coisas. Eles querem estas coisas. Algo que ficou lá no... O homem, para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer as suas vontades, eles se entregam às artes. Vamos criar música, vamos criar monumentos. Sabe, tudo que Deus havia criado lá no Jardim do Éden preenchia os olhos, o coração dos homens. Satisfazia o homem de uma forma tal. Algo sobrenatural. E o homem, então, querendo satisfazer esse apetite que era satisfeito por Deus lá no Éden, ao eles contemplarem as maravilhas de Deus, ao contemplarem as grandes obras, as grandes coisas de Deus, eles se entregam às artes. Sabe, querem criar coisas, músicas, pintar quadros, querem encenar, para ver se isso traz alegria aos corações deles. Para ver se isso traz um pouco de alento, de conforto aos seus corações. Por isso, meus queridos, as pessoas cada vez mais estão presas aos televisores, porque são expostas ali os mais variados tipos de artes.
Todo tipo de arte é exposto ali. Nos canais de televisão, nas redes sociais. E os homens muitas das vezes estão como zumbis diante dessas telas, paralisados, anestesiados. Querendo trazer para o seu coração um conforto, querendo trazer para o seu coração uma paz, uma alegria. Alegria. Sabe, não conseguem olhar para o seu semelhante e contentar com o seu semelhante. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, nas cartas aos Romanos, fala de homens sem afeições naturais. Sabe, as pessoas que não suportam olhar umas para as outras e admirar a obra-prima do Senhor, porque perderam essa capacidade de se alegrar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus criou lá no Jardim do Éden. Não estão satisfeitos consigo, não estão satisfeitos com os outros, não estão satisfeitos com o que vem no espelho. Olham para si diante do espelho e logo arrumam uma forma, um jeito de se criticar. Arrumam um jeito de desprezar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. Embora o homem caiu no pecado, embora o homem se afastou de Deus, o homem ainda continua sendo a obra mais maravilhosa do universo. O ser humano ainda continua sendo obra de Deus. Você ainda continua sendo obra de Deus. Você ainda continua tendo o direito de desfrutar das coisas maravilhosas que Deus criou. Mas como nós saímos do paraíso e nós perdemos esta capacidade de admirar aquilo que Deus criou, o belo, o perfeito, ficamos inventando coisas, ficamos imaginando um monte de coisas e nada tem satisfeito o homem. E nada tem trazido alegria, gozo para o coração do homem. Por mais que ele crie, por mais que ele invente, por mais que ele pinte, por mais que ele compõe, por mais que o homem constrói, por mais que o homem escreve, ele é insaciável, ele se tornou um ser insaciável. Nada preenche, nada tem preenchido o coração do homem. E você olha para os rostos, você vê tristeza, você vê angústia, você vê dor. A ciência multiplicou-se para satisfazer esse homem de natureza caída, este homem que saiu do jardim do Éden, este homem que perdeu o acesso a Deus. A ciência tem se multiplicado. Sabe, o homem perdeu a eternidade por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O homem perdeu a eternidade. Mas no seu coração ainda há o sentimento de eternidade. Ainda há o desejo de eternidade. E a ciência multiplicou-se. A ciência está criando meios para ver se o homem estenda um pouco a sua vida. Para ver se o homem viva um pouco mais nessa terra. E a ciência tem tido êxito em muitas coisas. A medicina tem avançado. Mas não precisa a gente ir longe para ver que não tem sido suficiente. Não precisa da gente ir longe para descobrir que a ciência está longe de proporcionar ao homem aquilo que ele tinha lá no Jardim do Éden, aquilo que ele tinha lá no paraíso, aquilo que ele tinha na presença, ou que ele pode ter na presença de Deus. Nada pode proporcionar ao homem esse encontro com Deus. Nada pode proporcionar ao homem vida eterna, paz, segurança.
Porque o homem resolveu sair. O homem resolveu pecar. E a porta foi fechada. A porta fechou-se. Quanto mais a ciência se multiplica, quanto mais o ser humano descobre a respeito desse universo, menor ele se vê diante de tudo isso. Quanto mais a ciência avança na complexidade do universo, menos insignificante o ser humano se vê. Um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade tem tomado conta do coração dos homens. Um sentimento de incertezas tem tomado conta do coração do ser humano. Quantas pessoas ficam desesperadas, ficam atordoadas, porque perderam a esperança. Porque ao olhar para todas estas coisas que existem por aí, que são obras das mãos de Deus, se sentem tão incapazes, tão impotentes, tão pequenas, quando era para ser diferente. Se o homem estivesse permanecido na presença do Senhor, se o homem estivesse permanecido no lugar que Deus o colocou, era para ser diferente. Era para ser diferente. E o ser humano vem tentando se apoiar nestas coisas. O ser humano vem tentando apoiar nessas coisas, nas coisas desta vida. E se tornam infelizes. Se tornam infelizes. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, se a minha esperança for apenas no presente século, eu sou o mais infeliz de todos os homens. A sua esperança, meu querido, não está nesta vida. A sua esperança não está nas riquezas. A sua esperança não está nos prazeres. A sua esperança não está na religiosidade, na religião. A sua esperança não está nos deuses. A sua esperança não está nos remédios, nos medicamentos. A sua esperança não pode estar na ciência. Porque todas essas coisas podem falhar e falhar. Todas estas coisas não conseguiram dar resposta para o homem, dar resposta para a humanidade que ela precisa. Somente um Deus, somente o Senhor Deus pode trazer esperança para você. Somente o Senhor Deus pode trazer alegria para você. Somente Deus pode preencher o teu coração. Somente Deus pode te mostrar o caminho. Somente Deus pode colocar você diante da porta aberta, da porta que te dá acesso ao paraíso. Somente Ele. Somente o Senhor. Quero mencionar aqui aquele ladrão, aquele ex-ladrão que foi crucificado com Cristo ali na cruz. Disse para Jesus, olha, conceda-me entrar no teu reino quando o Senhor entrar. Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso? E por que a palavra de Deus para nós existe uma porta aberta, tem uma porta aberta, abriu-se uma porta. Porque somente Deus pode proporcionar ao homem o que ele precisa, o que ele necessita. Somente Deus pode abrir as portas do paraíso para você. Somente Deus pode ser o caminho que te conduz à salvação. Somente Deus. Eu não sei
atrás do que você tem ido, eu não sei o que você tem seguido. Talvez você é como aquele jovem rico que em um determinado momento questionou o Senhor Jesus e que o seu coração estava nas suas riquezas. De repente você tem pensado que as riquezas é a solução para os seus problemas. Talvez você pense assim, se eu tivesse muito dinheiro, as coisas seriam diferentes. Talvez se eu tivesse bastante dinheiro, eu seria feliz. Talvez se eu tivesse muito dinheiro, eu teria paz. Talvez você pense dessa forma. Mas não é esse o caminho. Talvez você tenha poucos amigos. Talvez você tenha muitos inimigos. Talvez você pode dizer assim, se eu tivesse muitos amigos, eu seria feliz. Eu gosto de pessoas. Ótimo você gostar de pessoas. Muito bom você gostar de pessoas. Mas não é esse o caminho. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu esposo, não são os seus irmãos, não são os seus filhos. Não é roda de amigos que pode proporcionar a você paz, alegria. Pode proporcionar a você vida eterna. Pode proporcionar a você aquilo que você perdeu no paraíso. Aquilo que você abriu mão um dia. Não são seus amigos. Talvez você pense que a solução está na ciência, como já foi dito, não está. Talvez você pense está na religião, como já foi dito aqui, não está na religião. Não está em uma figura religiosa. Não está. Está em Deus. Deus traçou um plano de salvação para nós. Deus traçou um plano de salvação para você. Ele abriu uma porta. Amém, Jesus. Aleluia. Para nós. Ele chamou Abraão para ser parte de um projeto de salvação. Ele chamou Abraão para ser parte de um projeto de salvação, para que por meio de Abraão todas as nações, todos os povos fossem abençoados. Para que você fosse abençoado, para que você fosse abençoado. Deus chamou Abraão